justa. Então, meus amores, nós vamos falar com Jussara Galto. Boa tarde, Jussara, tudo bem? Tarde, Adilson e Gabriel. Boa noite também para quem nos assistir à noite. Sim, digamos que está indo tudo bem. Por quê? Porque ainda existem, Adilson, as trincheiras de resistência. Nós ainda temos fôlego para lutar. E cada vez mais eles nos mostram o quão errados estão. Então, vão caindo as máscaras pouco a pouco. E uma coisa que não dá mais para esconder. Ninguém comenta, ninguém fala. Chamam Estado Democrático de Direito. Dizem, a boca cheia, que nós vivemos numa democracia. E quem falar o contrário corre sérios riscos de perder a liberdade. E nós vivemos, povo, fique atento, dar nome aos bois. Nós vivemos numa cleptocracia. Isso é um governo que é dos corruptos, para os corruptos, e que só beneficia ladrão, só beneficia gente sem caráter, gente sem respeito, absolutamente nada. Não respeitam a si mesmos, porque um dia pagarão por isso, e os seus nomes entrarão para a história, um estigma gigantesco da pátria, de pessoas que pegaram a justiça, a Constituição, todos os códigos, pegaram todo o bem que nos foi ensinado durante essa vida e jogaram numa imensa lixeira. E agora eles, se Deus quiser, no futuro bem próximo, estarão jogados nessa lixeira. E é daqui que era aí que eles entrarão para a história. Não pense neles, que entrarão gloriosamente. E o cachaceiro vai ser lembrado com amor, com carinho, com respeito. Não, não será. E uma prova disso cabal nós tivemos ontem. Todos os prefeitos do Brasil, e eu sempre digo para vocês da importância de nós elegermos bem os vereadores e os prefeitos, porque, claro, o resto depois, né? Mas a base começa aí, é no município, é onde a vida acontece. Por isso que é bom a gente ter excelentes representantes da melhor estirpe, da melhor qualidade, honestos, íntegros, trabalhadores, preocupados com o seu povo. Nós passamos agora 6 meses falando sobre isso antes das eleições. Se fizeram o que a gente sugeriu, o que a gente pediu, eu não sei. Mas o resultado estava em Brasília ontem. Todos os nossos representantes, vírgula, todos os representantes dos brasileiros em todo o território nacional estavam em Brasília e tiveram que ouvir, porque com certeza fazia parte do protocolo que eles não respeitam, a fala do presidente da nação, no nosso caso, um desgovernante, no nosso caso, não um homem de caráter e de brio, mas esse que nós temos aí. Esse que foi tirado da cadeia para ocupar o posto de representante de governante do nosso país. Pois bem, o que aconteceu? Tchan, 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 tchan. Vaias. Vaias quando o nome dele foi anunciado, vaias quando ele falou, e vaias quando ele terminou. Significa o quê? Que o Brasil inteiro, através dos seus representantes, estava lá vaiando. O que quer dizer vaia? Quer dizer assim ou quer dizer assim? Lá nas arenas romanas, a gente sabe que assim significava viver com honra. E assim significava que o indivíduo tinha que morrer. O gladiador precisava morrer. Foi assim, ó. Vaiado quer dizer, ao invés de ser aplaudido, ao invés de ser homenageado, o
que aqueles homens, prefeitos e vereadores que estavam lá fizeram? Fizeram aquilo que nós faríamos se estivéssemos lá. Vaiaram. Ele passou mais uma vergonha. Ele passa vergonha no Brasil e fora do Brasil. Agora sim a gente está de alma lavada. Porque não foi o Congresso, não foi meia dúzia de deputados, senadores que xingou, que vaiou, que reclamou. Não. Fomos nós, em peso, representados pelos nossos prefeitos e nossos vereadores, dizendo redondamente: não estamos satisfeitos, não estamos gostando, nós não estamos tendo um governo, nós estamos tendo um desgoverno, nós estamos vivendo, e foi isso que eles disseram, numa cleptocracia. Não foi dito com esta palavra, com a violência que ela conduz, que ela carrega no seu bojo, porque foi manifestada através de apupos, de vaias. Mas, como eu estava dizendo para vocês, nós estamos sendo governados, isso a gente diz todo dia, toda hora, é dito em todas as câmaras, é dito em todo lugar, é dito no Congresso, menos na televisão aberta. A internet está cheia desse discurso de que nós estamos sendo roubados dia a dia. E não é de agora. E aí, apesar deles quererem lançar essa responsabilidade sobre o verdadeiro presidente desse país, que se chama Jair Messias Bolsonaro, esse aí é que deveria estar governando o nosso país. Então, estão jogando nele a culpa cometida só dentro. E eu vou repetir aqui palavras do mito. Dentro dessas 4 linhas sobre as quais tem a responsabilidade o desgoverno de hoje. Lembrem, é meio chato, né? Era meio chato. Todas as vezes que o nosso presidente falava, antes de 2022, ele era sempre redundante, ele se repetia. Ele queria que entrasse na nossa cabeça que nós precisávamos ser governados dentro das 4 linhas. O que significa isso, gente? Significa que nós tínhamos que obedecer rigorosamente às leis, sobretudo a lei magna, a maior lei de um país, que é a sua Constituição. E foi a primeira coisa que eles jogaram no lixo. Porque no momento que foram na cadeia descondenar, não foram para absolver, ele não foi absolvido. Tecnicamente, ele foi descondenado por um erro, segundo eles, porque brilhantismo, inteligência para o mal, eles têm muita. Que ele foi uma questão de endereço equivocado. Tiveram anos para declarar esse impedimento, essa nulidade. Mas não, só usaram quando... nós temos lá um cara suficientemente corrupto, suficientemente ladrão, cara de pau, mentiroso, o pai da mentira, que pode nos ajudar a receber esse dinheiro que a esquerda americana está nos mandando para que a gente imponha no Brasil um regime ditatorial de esquerda. Disseram outros, bem lembrado. Pronto, foi por aí, né, seu Faquinho? Seu nojento, seu desrespeitador da Constituição. Você liberou um ladrão para nos desgovernar. E hoje nós estamos aí sendo governado por esse ladrão, pela sua família, por todas as pessoas que o cercam, os seus afiliados, os seus puxa-saco, todos aqueles que se beneficiam de alguma maneira com o dinheiro que vem do erário. Erário é a palavra sagrada que significa dinheiro público. E não é dinheiro fabricado pelo país. É o dinheiro que é recebido pelos impostos que o povo desse país paga. Então, fizeram isso muito pensado, muito organizadamente, e, imediatamente, antes da facada ainda, já estavam recebendo dinheiro para eliminar o possível candidato que destruiria
ou que começaria a destruir o sistema. E lá se foram eles, atrás, em Minas Gerais, atrás de Jair Messias Bolsonaro. E lhe deram uma facada que ele está pagando até hoje, está sofrendo até hoje. Não foi um ato de um momento, e cicatrizou, colocou um band-aid e deu. Não, ele já sofreu inúmeras cirurgias, inclusive uma de 12 horas. Não pense você, seus ladrões, seus corruptos, que nós estamos passando pano. Nós lembramos a cada minuto de dor de Jair Bolsonaro, porque nós sofremos essa dor, porque ele tomou essa facada por nós. Então, nós estamos sentindo a dor que é dele e a nossa, tentando defender o nosso país. Ele quase foi eliminado. Ele ligou para isso. Ele saiu dali com medinho e se escondeu? Não. Ele saiu fortalecido pela fé que ele já tem, pelo nosso amor, pelas nossas orações. E depois se consagrou pelo nosso voto. E se fez nosso presidente. E tivemos 4 anos de reversão da roubalheira, do descaso, da ingerência, da má gerência dos governos anteriores. Inclusive, 6, 8, 10 dos quais nas mãos do Partido das Trevas, PT. PT, não esqueçam nunca esse nome, porque nós já pensamos que nós tínhamos nos livrado dele. E não, ele veio com mais força. Ele se fortaleceu e nós não nos demos conta. Em 40 anos, ele veio semeando, cultivando as raízes, regando as plantas do mal que nós estamos vivendo hoje. Então, está na hora de corrigirmos isso. Está na hora de nós voltarmos aos trilhos da dignidade, do progresso, do engrandecimento através do trabalho, através das leis cumpridas, através do respeito a cada um de nós e a todas as 4 linhas, que na verdade não são 4, mas não são quadradas nem redondas, que é o contorno do nosso país. É isso que nós queremos. É por isso que nós lutamos. E o que nós estamos vendo agora, que para eles está se aproximando a hora da verdade, que é a hora de pegar o nosso líder máximo, a nossa luz, que vem de Deus através dele, pegarem ele e jogarem numa cadeia. Como ele disse, para ser morto. Com a precariedade da saúde dele. E nós já vimos o que ele fez com outros. Ou deixando morrer no cárcere, ou deixando, como é que se diz, fenecer, deixando perecer quase numa prisão, num hospital de prisão, como foi o caso do Roberto Jefferson. Então, vejam isso. O que eles armaram, o que eles construíram, o que eles gastaram de dinheiro que veio de fora, dos Estados Unidos, dinheiro esse que eles estão indo atrás agora para resgatar. Estão vindo ao Brasil, não é para punir o Brasil não é para punir o cachaceiro ladrão, é para recuperar a grana que é deles, para tentarem de volta aquilo que lhes foi tirado para construir uma mentira chamada governo de esquerda. É por isso que eles estão correndo atrás. Claro, o Brasil é importantíssimo no contexto global, na geopolítica. É importante, por tudo, pela grandeza, pelas suas riquezas, pelo seu povo, por tudo que nós temos no nosso país, mas também para fazer justiça para nós que estamos sofrendo debaixo dessa ditadura cruel, mal disfarçada. Porque eles não disfarçam mais. Eles estão vindo buscar e fazer justiça. E nós temos que ajudar. Nós temos que continuar lutando em pé e defendendo esse pensamento, defendendo essas ideias e defendendo essas atitudes. Nós, brasileiros, nós que estamos sofrendo, eles estão indo atrás da grana deles. Tudo bem, é um direito deles. Roubaram, né? Roubaram
e por conta disso nosso presidente levou uma facada, por causa disso ele teve desvantagem numa eleição falsificada, uma eleição que ninguém mais, tem criança mais que acredite que a eleição foi correta. Não tem. Então, nós temos que tomar posição cada vez mais, e cada vez com mais verticalidade, com mais honra, com mais dignidade, sempre, como disse nosso líder, toda a vida, e diz ainda, dentro das 4 linhas. E é através do resgate legal, do resgate da justiça no nosso país, é que nós voltaremos a ter dignidade, que nós voltaremos a crescer, que nós voltaremos a ser um dos maiores países do mundo. Com a graça de Deus, pela nossa força e vontade, pela nossa luta. Porque nem sempre a coisa vai ficar ruim. Nós já vimos que está melhorando. Essa semana, segunda-feira, aquele teatro indigno das plateias mais ignorantes foi montado ali como se fosse ali o palanque da nação. Como se ali fosse a verdade absoluta. Como se ali estivessem juízes de verdade e advogados de mentira. E réus, peças de um xadrez maldito que só eles jogam, que só eles vencem. Mas não foi assim que aconteceu. Graças a Deus. Brilhantes advogados usaram a palavra, defenderam os seus clientes e, juntamente com eles, nos defenderam. Defenderam o nosso direito de estarmos aqui, de sermos um povo democrático e não cleptocrático. Às vezes é preciso refrescar a garganta. Então, eles provaram ali o ridículo daquele teatro mambembe, montado ali para enganar imbecil, para enganar trouxa. E como se dizia no tempo que eu estudava, magixter dixit, quer dizer, o professor disse, agora o togado disse. E por isso é lei. Nananina, não. Eles não valem o que comem. Eles não valem um centavo do que eles já roubaram de nós e que permitiram que roubassem. Porque nós estamos num país de cleptocracia, onde não existe lei, onde não existe governo, onde não existe respeito, só existe ladroagem, corrupção e vantagem para quem está no poder. Isso inclui também toda a sociedade, inclusive e principalmente quem lhes dá guarida legal, que é o Supremo Tribunal Federal, que já foi motivo de honra, de glória para este país. Quando se mencionava o Supremo e os ministros que lá estavam, tudo era feito com muito respeito, porque nós sabíamos que eles estavam cumprindo o papel deles, de guardiões da Constituição. Tanto que só passavam por eles os processos onde havia dúvida, desconfiança, ou mesmo abertamente havia um desrespeito, uma inconstitucionalidade. Era só isso que eles faziam. E há muito. É dentro das 4 linhas da Constituição que um país sobrevive. Tanto que quando eles entortaram essas linhas, quebraram essas linhas e passaram a governar do jeito deles, a gente veio de 4 anos de vantagens que a gente estava levando, de recuperação das estatais. Só vou citar agora, porque são N estatais, mas vou citar as mais faladas, as mais importantes e comentadas, que são a Petrobras e agora os Correios. Os Correios, Jair Messias Bolsonaro pegou, assim como está agora, destruído, destroçado, com seus funcionários todos sofrendo. E o que ele fez? Resgatou, recuperou, colocou novamente nos trilhos do progresso, nos trilhos do trabalho digno. E todo mundo
Aparentemente, gostou. Nós gostamos. Agora, os funcionários, cambada, não todos, não todos, mas os dirigentes, cambada de sem vergonha, cambada de ladrões e corruptos, que entregaram um órgão, uma estatal importante, como os Correios e Telégrafos, de mão beijada novamente para os corruptos, para que voltasse esse órgão, essa estatal voltasse a ser destruída, devorada, consumida pelo fogo, pela ansiedade, pela fome de dinheiro, pela fome de grana que tem o presidente do Brasil hoje, que na verdade ele é o presidente, mas é um desgovernante, e toda a sua caterva, toda a bandidagem que o cerca, incluindo o judiciário. E nós estamos vendo em todo o Brasil venda de sentenças. Nós estamos vendo sentenças absurdas. Nós estamos vendo penas absurdas. E nós estamos vendo absolvições, chave da cadeia na mão dos maiores traficantes. Vai, querido, vai com Deus. É assim que eles tratam os bandidos no nosso país. Enquanto isso, o povo honesto que trabalha, sem falar, e já falando, os que estão presos em nome da justiça e da liberdade, sem falar nisso, todos nós outros, todos arrastados nesse lamaçal, dessa pobreza e dessa indignidade que o Brasil vive hoje, passando vergonha aqui dentro, sendo o seu presidente vaiado, como lá fora, rompendo protocolos, cometendo indignidades. Eu não posso, eu não gosto de falar na criatura que eu vou falar agora. Está governando o Brasil juntamente, não, nem é juntamente, é em vez do cachaceiro. E quando ela abre a boca para dizer palavras que envergonham quem está por perto, principalmente se esse alguém, ou se esses milhões de pessoas forem brasileiros. Ela rasgou protocolos, e aqui eu faço que era um lembrete, ainda tenho tempo. Um lembrete. Alô, aí, ó. Alô, vocês do politicamente correto, vocês que navegaram nesses últimos anos nessa política esquerdista, nessa agenda woke que nasceu lá na esquerda dos Estados Unidos, você aí que achava, até deixou de votar no Bolsonaro, muito menos fazer campanha, porque tinha nojinho, porque Bolsonaro não fala direito, porque ele não se expressa bem, porque ele não merece almejar esse cargo. Então, por conta disso, vocês diziam também, ele vive desconsiderando o protocolo. Ele é uma pessoa que não merece o nosso voto, porque nem fala direito. E agora o que vocês têm? Ladrão, corrupto, cachaceiro, não governa o país, só na fachada. Tem uma mulher que não fica de vergonha, diz que abre a boca, no país que ela vai. E não vou deixar barato. Ela foi à França se esfregar na frente de todo mundo, se esfregar no presidente da França. A coisa foi tão constrangedora que a mulher, não é a mulher, é a mulher, a mulher dele, teve que tirá-la pela mão, deu um safanão nela e ela saiu meio sem graça, para parar de dar em cima do marido dela. Foi uma vergonha imensa que nós passamos. E depois, como se não bastasse, ela achou pouco aquilo. Não, eu tenho que fazer a maior ainda, porque eu tenho que entrar para a história como a maior imbecil, a primeira-dama mais imbecil, mais cretina, porque uma presidente mais imbecil, mais cretina e mais corrupta que ela, nós tivemos a Dilma, que foi a piada do poder, graças a Deus, graças ao povo que foi às ruas, graças ao povo que não desistiu, senão ela estaria até hoje nos governando. É esse revezamento aí, ó, essa dança das cadeiras. Mas foi interrompido ali. Mas eles recuperaram logo adiante. Então, essa mulher, achando que tinha que entrar de só, botar sua pata na história do Brasil,
e xingou palavrão um dos homens o mais importantes e o mais rico do mundo. Não é do país, porque nem brasileiro é. Elon Musk. Ela mandou ele bem longe. Em inglês ainda, para ter certeza que ele, na sua imbecilidade, entendesse o que ela estava dizendo. Porque ela dizendo em português não era o suficiente, porque a imbecil, que a régua dela é com a régua dela que ela mede todos, ela imaginou, nah, se eu disser inglês, além de ficar chiquíssimo, como diz a Cíntia, ela ainda ia se fazer entender pelo mundo inteiro. E mandou ele. Você sabe para onde? E público, no microfone, num evento, onde ela ralou, ou jogou pelo ralo, o nosso dinheiro, evento esvaziado, um evento inútil, completamente desnecessário. Então, aí ela se empoderou, né? Porque lá, do buraco de onde ela vem, isso é bom. Então, é ótimo. Isso enriquece. Isso dá valor, dá prestígio. Aí ela pegou no império mais poderoso, ou segundo, ou sei lá, ou mais ou menos, mais poderoso do mundo, onde o protocolo existe, não há anos, há milhares de anos. Não, existe há milhões de anos. A civilização é antiquíssima e sempre houve o respeito. É onde mais se cultua o respeito. Tanto que eles baixaram a cabeça em respeito ao governante cruel que estava assumindo, nem se deram conta quando viram que estavam até aqui de comunismo. Estão até hoje, sem liberdade.